As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. A Assembleia de Deus comemora hoje 100 anos no Brasil. A igreja, fundada em Belém por 2 missionários suecos, tem hoje 10 milhões de fiéis em todo o país. Uma carreata e uma grande festa fizeram parte das comemorações que levaram caravanas de evangélicos até a capital paraense. A emoção tomou conta do Estádio Olímpico do Pará. Milhares de fiéis participaram do espetáculo de fé. O centenário foi comemorado por gente de todas as idades e de todos os cantos do Brasil. Afinal, foi em Belém que a Assembleia de Deus foi fundada há exatos 100 anos. Valeu a pena ter vindo do Rio para cá com a minha caravana, com o pessoal, e ver irmãos de tudo que é lugar, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, gente lá da selva amazônica, tá todo mundo aí. Em 10 décadas de história, a igreja chega a 36 milhões de fiéis no mundo. 10 milhões deles estão aqui no Brasil. Só no Pará são 4.500 templos. O último deles acaba de ser inaugurado. 20 mil pessoas acompanharam as pregações na manhã deste sábado. Uma história que começou com a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre na primeira década do século passado. Os missionários acreditavam no batismo do Espírito Santo. Começaram na Igreja Batista até receberem uma ordem que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Mesmo sem falar português e sem fazer ideia de como era a vida na Amazônia, a ordem foi cumprida. Ao chegarem em Belém, foi aqui, na Cidade Velha, o bairro mais antigo da cidade, que os suecos começaram a se reunir com as primeiras pessoas para pregar o evangelho. Foi então que conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam a própria casa para fazer as reuniões. Hoje, o Museu Nacional da Assembleia de Deus, inaugurado durante as comemorações do centenário, tem a réplica da casa de Celina Albuquerque, a primeira crente pentecostal brasileira. Do lado de dentro do museu, no dia da comemoração do centenário, não para de chegar gente por aqui. Tudo isso para ver objetos e fotos que ajudam a contar a história desses 100 anos, como esses baús, por exemplo, usados como malas para transportar bagagem dos pastores que ajudaram a fundar a igreja. Aqui, um relógio aparentemente do início do século. Muita gente visitando de todo o Brasil. Vocês são de onde, meninas? Do Rio Grande do Norte. Foi uma semana inteira de celebrações. Hoje, quase 200 mil pessoas tomaram conta das ruas de Belém numa grande carreata em direção ao novo centro de convenções da igreja. Só o Evangelho, que é poder de Deus, através das igrejas evangélicas que se derem a Cristo, elas farão com que a cara do Brasil mude. E daqui a pouco começa o evento mais esperado da noite, no Estádio Olímpico em Belém do Pará. A repórter Vanessa Libório tem as informações ao vivo. Boa noite, Vanessa. Olá, Og, Janine, boa noite a todos. Daqui a pouquinho, uma grande celebração de arte, música gospel e oração deve acontecer no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Pelo menos 50 mil pessoas devem participar. À meia-noite, uma vigília deve acontecer no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, inaugurado essa semana. E amanhã tem mais, viu? Um batismo de 5 mil pessoas e uma praia aqui em Belém.
As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. A capital do Pará está recebendo a visita de milhares de pessoas para um aniversário. Depois de amanhã, a Igreja Assembleia de Deus completará 100 anos de existência. E foi em Belém que ela surgiu. Era 1910 quando os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam a missão de pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Foram 14 dias de barco dos Estados Unidos, onde moravam, até chegar a Belém pelas margens da Baía do Guajará. Um grupo da Igreja Batista recebeu os missionários. No ano seguinte, os dois fundaram a Assembleia de Deus. A capital paraense foi o ponto de partida de um processo de evangelização que se espalhou rapidamente pelo interior. Hoje são 110 mil igrejas no Brasil, frequentadas por 12 milhões de fiéis, segundo a Assembleia, e inúmeras obras sociais. Nessa casa de apoio aqui em Belém, a igreja mantém uma creche para 200 crianças, oferece assistência a quem está em tratamento médico e também a vítimas de violência sexual. Todo o cuidado e o carinho com esses pequenos dependem da dedicação de 30 voluntários. Eles estão carentes de amor, de carinho, de atenção, e eu procuro dar de tudo um pouquinho. As celebrações pelo centenário começaram hoje. Foram inaugurados em Belém o Museu Nacional da Assembleia de Deus e um centro de convenções, com capacidade para 20 mil pessoas. Nós estamos realmente felizes de receber o Brasil todo nesse lugar e todo mundo vai conhecer o espírito do Amazônida e, sobretudo, de uma igreja extremamente feliz. Um sentimento de prazer, felicidade por ver nós conseguimos chegar ao centenário. O sangue de Jesus. E tinham lá os grupos chamados valdenses e albigenses, que eram fervorosos, homens de Deus, mulheres de Deus comprometidas, que nas escondidas, nas casas e nos templos, oravam e buscavam a Deus com fervor e com coração sincero. E quando houve a reforma, esse grupo explodiu. E aí sim, apareceu novamente, brotou da terra seca ainda, aquela semente que estava morrendo, renasce e Deus começa de novo a preparar. Então nunca morre a semente do Evangelho. O homem pode sufocar, pode corromper, pode fazer o que quiser, mas está lá a semente. Deus tem os seus guardados, escolhidos, e a qualquer momento, no soprar do Espírito, essa igreja ressurge a qualquer momento para cumprir o propósito de Deus. Mas a igreja tem que estar preparada para estas realidades. De que nós somos humanos, que toda instituição humana, ela é suscetível a qualquer corrupção, ou a qualquer deslize, a qualquer descuido, se não viver a graça do Senhor. Então, com esse esfriamento, mesmo depois da reforma protestante, mesmo quando Lutero, mesmo depois de Zwingli, João Luz e todos os outros grandes reformistas, ainda a convicção do poder de Deus, dos batismos do Espírito Santo, do Pentecoste, não havia ainda nascido no coração dos reformadores. E aí sim, aí começa a grande história, quando Deus começa a levantar homens como Daniel Berg, como outros, na Rua Azusa, onde acontece tudo nos Estados Unidos, quando Deus começa a batizar no Espírito Santo em 1906, os irmãos e irmãs, eu vou mostrar para vocês aqui o material, e aí ressurge novamente a igreja pentecostal. É um tema muito bonito, né, irmãos?